Em cada 3 televisores vendidos no mundo, um tem sua origem na China. É uma nação que transformou sua vasta população em uma força de trabalho que alimenta linhas de montagem gigantescas, operando dia e noite. Por trás de muralhas de aço, revela-se um mundo oculto. Um lugar onde lâminas de vidro mais finas que papel, LEDs menores que grãos de arroz e milhões de circuitos minúsculos são unidos com uma precisão impecável. Cada um desses componentes se funde para dar vida a uma sofisticada e potente máquina de entretenimento. É aqui, no interior de uma das maiores fábricas de televisores do país, que se pode testemunhar como essa nação ascendeu, consolidando-se como uma verdadeira potência tecnológica no cenário global. Um gigante nasce da imitação, outro da invenção. O sucesso chinês não se explica apenas por linhas de montagem colossais ou por um ritmo de produção frenético. Ele emerge de uma estratégia que soube explorar ao máximo a mão de obra de baixo custo. Por décadas, o método foi observar, replicar e então aprimorar a tecnologia ocidental, para depois produzi-la em massa por uma fração do valor original. Graças a essa abordagem, em um mercado global que comercializa mais de 231,2 milhões de televisores coloridos por ano, um em cada 3 aparelhos exibe a etiqueta de fabricação chinesa. Mais rápido, mais acessível, mas com qualidade suficiente para chegar a milhões de lares. Em contrapartida, nos Estados Unidos, as gigantes da eletrônica investem recursos maciços em pesquisa e inovação, construindo marcas de prestígio. Os produtos americanos costumam ser mais caros, projetados para destacar a durabilidade e uma experiência de uso única, em vez do volume puro e simples. São 2 caminhos de desenvolvimento que parecem seguir em direções opostas. No entanto, é precisamente esse contraste que moldou o cenário global. A questão que permanece é qual dessas trajetórias definirá o futuro da indústria de eletrônicos. Ela brilha no centro da sala, mas sua história começou nas sombras de um tubo de raios catódicos. A partir de meados do século XX, as primeiras televisões em preto e branco deram lugar à chegada da tecnologia de cores, na década de 1960, transformando rapidamente o aparelho em um meio de comunicação vibrante. Na década de 1990, as telas planas inauguraram uma nova era, consolidando a televisão como a peça central dos lares. Logo no início dos anos 2000, surgiram os televisores de LED, mais finos, nítidos e com maior eficiência energética do que nunca. Contudo, a verdadeira virada aconteceu com as Smart TVs. Aquela caixa esguia deixou de ser apenas um dispositivo para assistir a programas. Ela passou a se conectar à internet, baixar aplicativos e se tornar o núcleo do entretenimento familiar. Atualmente, com resoluções 4K e até 8K, combinadas a designs ultrafinos, os televisores se tornaram uma presença familiar. Eles são encontrados em centenas de milhões de lares ao redor do globo. Sua jornada não começa no metal ou no vidro, mas em um oceano de informações. Na China, antes que uma única televisão saia da linha de montagem, sua história tem início nos dados. As empresas de tecnologia locais dão uma enorme ênfase à pesquisa de mercado, onde cada tendência de consumo é coletada e minuciosamente analisada. Elas sabem que as salas de estar espaçosas dos lares americanos frequentemente pedem por telas imensas, que proporcionam uma experiência de cinema. Em contraste, nas cidades densas da Ásia, apartamentos pequenos levam os consumidores a preferir designs compactos, que economizam espaço sem abrir mão de funcionalidades. Essas diferenças moldam cada decisão de produção. Desde o tamanho da tela, a resolução 4K ou 8K e a integração de controle por voz, até a capacidade do aparelho de se conectar a sistemas de casa inteligente. Milhões de pontos de dados, vindos de pesquisas online, feedback de clientes e tendências de varejo, tornam-se a base para o trabalho dos engenheiros. A partir daí, eles elaboram os projetos, constroem modelos tridimensionais e se preparam para a fabricação, onde as ideias finalmente ganham vida em gigantescas linhas industriais. É um mundo construído com luz e vidro,
onde um único grão de poeira pode causar um desastre. O coração da televisão, a tela, começa a tomar forma dentro de imensas salas limpas. Nesses ambientes, a umidade e as partículas são controladas com rigor absoluto, pois a menor contaminação arruinaria um painel inteiro, um prejuízo de centenas de dólares. O processo se inicia com duas lâminas de vidro ultra finas, polidas até atingirem uma planicidade perfeita. Elas são posicionadas na linha de montagem e unidas como um sanduíche delicado. Entre elas, repousa uma camada de cristal líquido, o elemento-chave que define como cada pixel se ilumina ou muda de cor em resposta a sinais elétricos. Na superfície da primeira lâmina de vidro, milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão cirúrgica, formando uma cidade em miniatura. Cada um deles funciona como um interruptor minúsculo, governando a passagem da luz. Sobre a segunda lâmina, engenheiros aplicam filtros de cores em vermelho, verde e azul. A combinação dessas três cores primárias em diferentes intensidades gera milhões de tons únicos, que dão vida às imagens com detalhes vívidos e naturais. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, películas polarizadoras são fixadas na frente e no verso do painel, direcionando a trajetória de cada feixe luminoso. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, nasce o painel de LCD. Leve e complexo, ele contém milhões de pixels sincronizados, prontos para servir como o portal que traz o mundo visual de volta à vida na tela da televisão. Um painel de vidro inerte, aguardando o sopro de vida. Milhões de cristais líquidos permanecem na escuridão, incapazes de brilhar por conta própria. Contudo, por trás da tela, um parceiro oculto se prepara para entrar em cena. A retroiluminação de LED. É este sistema invisível, posicionado diretamente atrás do vidro, que transforma o painel silencioso em uma tela de imagens vibrantes. Nas extensas linhas de montagem, o toque humano ainda desempenha um papel fundamental. Operários instalam cuidadosamente tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada componente é posicionado para garantir que a luz se espalhe de maneira uniforme por todos os cantos da tela. Esses LEDs são surpreendentemente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas potentes o suficiente para iluminar todo o painel. Cada um deles é firmemente soldado sobre uma chapa de alumínio, que também atua como um dissipador de calor para manter as luzes resfriadas durante a operação contínua. Mesmo após a fixação, a luz bruta que eles emitem ainda é excessivamente intensa e irregular. Para resolver essa questão, a luz atravessa uma folha de acrílico transparente. Este material difunde e espalha os feixes, eliminando pontos quentes e sombras indesejadas. O processo, no entanto, não termina aqui. Camadas de filmes ópticos são empilhadas sobre a estrutura, ajustando o brilho e equilibrando as cores, para que o brilho final pareça homogêneo e natural. Quando a unidade de retroiluminação é finalmente unida ao painel de LCD, a transformação se completa. O que antes era uma composição sem vida de vidro e cristal líquido, agora é capaz de exibir imagens brilhantes em movimento. Neste ponto, o coração visual da televisão está pronto. Sua tela preparada para abrir uma janela para mundos inteiros. Um brilho silencioso, à espera de um comando que ainda não pode receber. A tela de cristal líquido e a iluminação de fundo estão prontas, mas o televisor permanece um painel inerte. Ele pode emitir luz, mas ainda não consegue produzir som ou transformar pixels em imagens vivas. Para despertar o aparelho, suas placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do sistema precisam ser meticulosamente montadas. É aqui que bilhões de sinais serão processados para criar uma experiência audiovisual completa. Na linha de montagem, técnicos se posicionam em longas fileiras, cada um dedicado a uma tarefa precisa. Com mãos ágeis e firmes, eles instalam componentes minúsculos sobre as placas virgens: transistores, capacitores, resistores e processadores. Cada peça funciona como um fragmento microscópico de um quebra-cabeça que, uma vez unido, forma uma complexa rede de controle. Essa rede determina como as imagens aparecem, como o som é transmitido e com que velocidade o televisor responde a um comando. Após a montagem dos componentes,
A placa atravessa um banho de solda derretida, onde surgem juntas brilhantes e uniformes. Elas garantem um fluxo de energia estável, sem curtos-circuitos ou interrupções, mas a supervisão humana continua sendo essencial. Operadores inspecionam cada trilha com lentes de aumento, buscando a menor falha em potencial, pois uma única conexão defeituosa poderia paralisar todo o sistema. Uma vez aprovada, a placa é fixada à estrutura com pequenos parafusos e conectada diretamente à tela de LCD e à luz de fundo. Cabos planos e flexíveis integram todos os elementos em uma rede coesa. Em seguida, na placa principal, são adicionadas as portas HDMI, USB e LAN, que servem como portais de comunicação com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, tela, iluminação e circuitos, estão unidos. A combinação antes sem vida de vidro e plástico se transforma em uma máquina inteligente, pronta para exibir imagens vibrantes, projetar som e se conectar à internet, convertendo o silêncio em um centro de entretenimento doméstico. A tela já brilha, os circuitos já pulsam, mas a máquina ainda está nua. Falta uma camada final, uma armadura para proteger sua delicada estrutura interna contra impactos, poeira e as tensões mecânicas do transporte. Esta etapa crucial acontece na área de moldagem de alta pressão, onde o plástico é modelado com uma precisão impressionante. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados para serem robustos o suficiente para proteger os componentes sensíveis e, ao mesmo tempo, leves o bastante para facilitar o manuseio dos operadores. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão se torna absoluta. Cada elemento é cuidadosamente posicionado e ajustado à menor fração de medida, para que se encaixe perfeitamente com os circuitos e a frágil tela em seu interior. Em seguida, clipes de fixação e soldas térmicas garantem cada conexão, fundindo as partes separadas em uma única unidade sólida. O menor desalinhamento de apenas alguns milímetros poderia criar uma pressão desigual sobre a tela, causando deformações ou até mesmo uma rachadura. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. À medida que o invólucro externo se fecha ao redor do núcleo, a transformação atinge seu auge. O que antes era um conjunto frágil de vidro, circuitos e fios, agora repousa dentro de um corpo resistente, projetado para suportar os desafios do uso diário. O televisor já não parece uma obra em andamento. Ele se mostra inteiro, polido e pronto. Cada detalhe foi assegurado com cuidado, garantindo durabilidade, estabilidade e a promessa de uma experiência vívida e ininterrupta para o usuário. A estrutura protetora não apenas finaliza a aparência, ela é a garantia de que a tecnologia em seu interior poderá operar em seu máximo desempenho por muitos anos. A tela brilha pela primeira vez, mas seu destino ainda não está selado. Antes que possa ser certificado e enviado, o televisor precisa enfrentar uma série de rigorosos testes de qualidade. O processo se inicia com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do usuário. Câmeras de altíssima resolução e sensores ópticos de grande sensibilidade examinam cada centímetro da tela. Eles são capazes de detectar os menores pixels mortos, aqueles que permanecem permanentemente escuros ou acesos, quebrando a uniformidade da imagem. O sistema também mede a consistência do brilho em toda a superfície, identificando áreas com luz excessiva, insuficiente ou com vazamentos indesejados. Testes de cor são realizados em seguida, usando escalas de gradiente, tabelas de cores padrão e sequências de vídeo em movimento rápido. A reprodução de tons, a precisão das cores e a suavidade nas transições são avaliadas minuciosamente. Cada detalhe, de vermelhos vívidos a azuis profundos, é examinado, pois o menor desvio pode comprometer a experiência visual. A partir daqui, o foco se volta para o som. Os alto-falantes e os circuitos de sinal são submetidos a uma vasta gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos, e operam por longos períodos para garantir que o áudio permaneça claro, livre de distorção ou zumbidos. Microfones especializados capturam o resultado e o comparam com padrões técnicos, assegurando que cada canal funcione corretamente.
da suave música de fundo às explosivas cenas de ação. Paralelamente, todo o circuito eletrônico e suas conexões passam por uma revisão completa. Engenheiros utilizam lupas industriais e equipamentos de medição avançados para verificar as juntas de solda, os caminhos de sinal e o desempenho dos componentes, eliminando riscos de curtos circuitos, trilhas rompidas ou peças operando além de seus limites. Cada detalhe, por menor que seja, deve atender a requisitos de precisão absoluta. Finalmente, começam os testes de resistência. Os televisores são ligados e desligados milhares de vezes, operados dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, e até mesmo submetidos a fortes vibrações para replicar o estresse do transporte. Somente após sobreviver a todos esses desafios, o aparelho conquista seu selo de certificação, provando que está pronto para deixar o chão de fábrica e chegar ao mercado. A casca está pronta, mas a alma ainda não despertou. Mesmo após passar por cada inspeção rigorosa, a televisão permanece como uma peça de hardware inerte. Para transformá-la em um dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é a instalação do software. Operadores conectam cada unidade a computadores especializados, que instalam o sistema operacional e os aplicativos básicos. Este cérebro digital permite que o aparelho não apenas exiba imagens e produza som, mas também se conecte à internet, acesse plataformas como YouTube ou Netflix e se integre a outros dispositivos no ecossistema da casa. Em seguida, os engenheiros realizam uma série de verificações funcionais. Eles testam a velocidade de resposta do controle remoto, medem a estabilidade da conexão Wi-Fi e verificam a capacidade da televisão de executar múltiplos aplicativos com fluidez. A interface é inspecionada em busca de rapidez, clareza e facilidade de uso, garantindo que o sistema seja intuitivo para o usuário. Somente quando cada recurso opera em perfeita harmonia, da conectividade à navegação, o aparelho pode oficialmente receber o nome de Smart TV. Um centro de entretenimento completo, finalmente pronto para ser embalado e enviado para lares em todo o mundo. Silenciosa e imóvel, a tela aguarda a última etapa de sua viagem. Com a montagem e as inspeções concluídas, cada aparelho é cuidadosamente posicionado em estruturas de espuma moldada, com todos os cantos firmemente presos para absorver os impactos do transporte. O corpo do televisor é então envolto em um saco antiestático e uma manta plástica, garantindo que a superfície permaneça livre de arranhões e protegida de variações ambientais. A partir daqui, as unidades são acondicionadas em caixas de papelão de múltiplas camadas, impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção para um rastreamento preciso. Dentro de cada caixa, acessórios como o controle remoto, o cabo de energia e o manual do usuário são organizados em seus compartimentos. Essas embalagens são empilhadas em paletes, envolvidas com filme plástico e transportadas para armazéns centrais. De lá, milhares de contêineres partem por terra, mar e ar para todos os cantos do planeta. Quando um televisor finalmente chega à sala de estar, ele representa muito mais que um simples dispositivo eletrônico. É o resultado de uma vasta engrenagem industrial, onde centenas de pessoas, máquinas e processos trabalham em perfeita sincronia para entregar a perfeição em cada unidade. Uma casca delicada que abriga um motor de pura tecnologia. Por trás da aparente simplicidade, pulsa um ecossistema industrial complexo, desde salas limpas onde telas são montadas, até o trabalho minucioso de posicionar cada LED em placas de circuito microscópicas. A China transformou sua vasta força de trabalho em uma máquina de produção colossal, alimentando o mundo com centenas de milhões de televisores. O software inteligente que os anima é a última peça desse quebra-cabeça. A partir daqui, uma questão fundamental emerge. A velocidade e a escala serão suficientes para manter essa liderança diante de nações que apostam na inovação e na força de suas marcas para conquistar o futuro?